Quando o amor ele se torna obsessão e controle, muitas vezes pensamos que o amor é zelo e é cuidado, mas será que o zelo em excesso não é um problema muito grande? Se vocês quiserem saber sobre o tema de hoje, espere o sinal da vinheta. O amor, ele é sentimento, sim ou não? Muitas vezes idealizamos o amor como se ele fosse um sentimento nobre. E na verdade ele o é. Mas muitas vezes, na verdade, acreditamos que o amor é algo que é 100% emocional. E poucas vezes acreditamos que é uma espécie de compromisso. O interessante é que, se verificarmos, por exemplo, pela cultura hindu, né, o amor ele tem uma espécie de lealdade, é chamado de Bhakti Yoga, ou seja, o amor que eu tenho por você supera o sentimento que eu tenho por você. Então, muitas vezes as pessoas idealizam o sentimento como se fosse uma espécie de amor. Então, por isso que as pessoas, conforme o tempo, têm uma impressão de que o amor que a pessoa tem por você diminui. O interessante é que o narcisista, covert, né, como é conhecido, ele trabalha com esses tipos de sentimento, na verdade. Ele sempre trabalha entre extremos. Por exemplo, quando ele te conquistou, ele usou o love bombing, o amor excessivo. Então, por exemplo, ele entra em contato contigo, manda mensagens para você toda hora e você acha isso até mesmo lindo, belo. Principalmente se você está apaixonado ou apaixonada pela pessoa. Muitas vezes isso é um sinal de obsessão que a pessoa que está apaixonada, na maioria das vezes, não percebe, tá? Então, esse sentimento que ele tem, que é totalmente exagerado, ele esforça para te convencer. Ele gasta toda aquela energia para mostrar que é uma pessoa totalmente amorosa. Mas o interessante é que, quando você verifica que esse sentimento de amor é uma obsessão, ele tem alguns padrões de comportamento. E essa, na verdade, me perdoe, essa é, na verdade, a linha em que o narcisista covert transita, porque ele age entre extremos. E quais são esses extremos? Por exemplo, ele sempre age como padrões de manipulação entre um extremo e outro. De uma maneira muito mais simples, o que ele vai fazer contigo depois que te conquista? Isso ele vai fazer de modo gradativo. Primeiramente, ele tem uma idealização de você, mas depois que ele te conquista, essa idealização, na verdade, parece que ela vai sumindo, mas na verdade ela vai se desfragmentando de um modo que é totalmente gradativo. Como é que isso acontece? Quando ele quer algo de você, o narcisista, ele vai começar a te elogiar e te amar, e vai falar que você é uma pessoa tipicamente amorosa e agradável. Mas muitas vezes, quando você realiza esse desejo, o que essa pessoa faz? Ela se distancia, ela fica totalmente frio. Então ele vai trabalhar nessa espécie de idealização e desvalorização da pessoa. Tá? Então, por exemplo, o amor dele é sempre intermitente, é condicional. Ele só te ama se você fazer algo que o interessa, tá bom? Então, por exemplo, a segunda característica que ele faz também é a vitimização para justificar o controle. O que significa isso? Ele sempre faz como uma maneira para justificar que te ama, porque o amor para ele, na verdade, é uma forma de controle. Ele não tem amor. O narcisista, na verdade, o manipulador, o obcecado, ele tem mania de controle. E muitas vezes ele acredita de modo deturpado que amor é controle, é fazer todas as vontades dele, fazer todos os sentimentos dele. Então, se você não satisfaz, na verdade, essa sensação de compulsão que ele tem, ele acredita que você não ama, porque muitas vezes eles associam o amor como prazer e o prazer como amor.
ele não estabelece, na verdade, o amor como uma espécie de vínculo, tá? E também tem o terceiro ato. Mas antes de continuar, tá, de falar o terceiro ato que ele faz, né? É muito importante saber se você está gostando dos nossos conteúdos, se o nosso conteúdo é totalmente relevante para vocês. E se foi, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, aperta o botão das justificações, das notificações. Olha só, estou falando tanto sobre narcisismo que estou falando até sobre justificações. Na verdade, é nas notificações. Você pega, entra no nosso canal, comenta alguma experiência que vocês tiveram com esses seres, tá? Que muitas vezes é difícil conviver com essas pessoas, mas nós estamos aqui para te passar algumas informações acerca, né, que os manipuladores, os narcisistas fazem com muita frequência. Então, se vocês estiverem gostando do nosso conteúdo aí, ó, aperta o botão do joinha e aperte para receber todas as notificações, porque toda semana às 8 horas da noite, né, eu sempre publico vídeo, toda segunda, quarta e sexta. Mas vamos, por exemplo, já para o terceiro tópico, afeto condicional. Ou seja, ele somente vai falar, eu te amo se você me fizer isso. Eu só te amo se você fazer as minhas vontades. Então você vê, toda vez que você faz algo que o agrada, ele fala que te ama. Mas só que depois esse sentimento dele vai ficando, na verdade, como é que eu posso dizer? Vai se esfriando. Então você vê que ele te convence pelo sentimento para que você possa satisfazer as necessidades sentimentais de um manipulador ou de um narcisista. Mas você tem que perceber que eles, na maioria das vezes, são praticamente uma espécie de poço sem fundo. Quanto mais você faz, eles nunca estão totalmente satisfeitos com isso. Então é por isso que ele desgasta, na maioria das vezes, na verdade, esse relacionamento. Então é uma espécie mais de obsessão do que amor. Então sempre tem essa linha tênue, tá, entre manipulação e cuidado. Na verdade, eles têm mais manipulação do que cuidado por você. Por exemplo, quando eu cuido de você, eu vejo você como uma pessoa frágil, não fraca, mas frágil, mas que necessita de carinho, que necessita de acolhimento, necessita de atenção. O narcisista e o manipulador, ele vê que ele necessita de tudo isso e não a pessoa. Então, para você ver que na mente do manipulador, os outros são uma espécie de extensão dele mesmo. Então, por isso que ele sempre vai falar, se você me ama. Mas agora, se você jogar, na verdade, por exemplo, se a vítima fazer o mesmo jogo que o narcisista, por exemplo, se você faz o mesmo jogo que ele, ó, eu só te amo se... O que ele vai fazer, na verdade? Ele vai brigar e ele vai fazer uma coisa muito interessante, que ele vai se fazer de vítima. Sempre vai se fazer de vítima. Mas qual é o impacto psicológico que isso causa na pessoa que tem, né, esse relacionamento tão tóxico com o narcisista? Se torna, vai gerar, na verdade, uma espécie de dependência emocional. Por quê? Porque, por exemplo, se toda vez que você faz algo, ele te elogia, quando ele para de te elogiar, você vai pensar, o que eu estou fazendo de errado? Então, você sempre vai buscar, por exemplo, a aprovação dele, sempre fazendo mais, sempre fazendo mais. Como ele nunca está totalmente satisfeito, ele sempre vai manipular você, colocando essa espécie de porém. Então, vai criando uma dependência emocional muito grande. Então, você vai criar uma expectativa tão grande dele, do narcisista e do manipulador, e essa expectativa vai se tornando uma espécie de frustração maior. Então sempre você vai querer fazer mais, e você vai fazer não só aquilo que você pode, mas também aquilo que você não pode, para obter, na verdade, essa aprovação. E isso vai gerando um desgaste emocional muito grande e vai tolhindo a autoestima da pessoa, da qual que a pessoa ela vai acreditar que ela nunca é suficiente para poder amar ou se relacionar novamente. Interessante que o segundo aspecto psicológico que isso ocorre, na verdade, é a confusão entre amor genuíno, tá, e obsessão. Porque sem querer você vai se tornar obsessiva pela aprovação dele. Você já se tornou, na verdade, de uma dependente emocional. Então você sempre vai querer fazer o quê? Para obter a aprovação dele, não mais que você ama. Então você vai ter uma espécie de amor misturado
com obsessão, porque você ama, mas você quer que esse amor seja reconhecido. Não há nenhum problema querer que o seu amor por uma pessoa seja totalmente reconhecido. É até lindo e louvável quando a pessoa reconhece o amor, mas não porque eu cobro ela, mas sim quando eu vejo esse ato de entrega e eu vejo, por exemplo, que eu não mereço esse amor. Amor não é algo que se merece, é algo que se doa. Quando a pessoa fala bem assim, eu não mereço ser amado, na verdade ninguém merece, né? Eu tenho que tomar cuidado até falar isso. Por quê? Porque, por exemplo, nós misturamos amor com dignidade. E o amor muitas vezes não é dignidade. A pessoa te ama por aquilo que você é, mesmo que você tenha, por exemplo, defeitos, mesmo que às vezes você falhe com a pessoa que você ama, mas é uma escolha dela. O amor é mais uma escolha do que, né, os sentimentos, tá? Então, se você verificar, por exemplo, dentro da mitologia, essa concepção de Bhakti Yoga, o que faz isso, na verdade? Você amar essa pessoa, você se devotar a ela, independente do sentimento que você tem. Porque muitas vezes o amor está mais por uma, vamos dizer assim, por um conceito de consciência que eu tenho, né? Não uma obrigação. É lógico que tem um sentimento, mas você vê que é algo que transcende esse sentimento. Porque a concepção que temos do amor hoje em dia é muito idealizada, ela é muito carnal, ela é muito visceral, ela está muito mais impregnada nas sensações que temos, né, do que uma forma de compromisso. Interessante que Joseph Campbell ele diz o seguinte, que as pessoas na verdade não procuram a felicidade. Na verdade, as pessoas não procuram a felicidade e o amor. As pessoas muitas vezes procuram se sentir viva. Ela não procura a felicidade, ela procura se sentir viva. Então, o amor é uma concepção que é muito gostosa, até nos faz se sentir vivos. Mas é uma coisa, por exemplo, que ele tem que transcender todas as esferas do relacionamento, as boas e as más. Mas o amor não é algo que deva ser elogiado, mas sim algo que deva ser encarnado. Então o manipulador ele não faz isso. Tá? Então é por isso que quando termina o relacionamento, uma pessoa que sofreu na mão de um manipulador e um narcisista se sente totalmente desgastada. Mas, por exemplo, como você pode se proteger desse ciclo tóxico? Interessante que você sempre tem que estabelecer limites claros. Ser assertivo. Amor não é uma espécie de leniência do qual que você deixa a pessoa fazer aquilo que ela tem vontade ou aquilo que ela deseja. Quem ama sempre respeita o limite, a liberdade e a individualidade do outro. A segunda ajuda que você pode buscar também, e que é muito necessária, é buscar o apoio terapêutico, conversar com algum especialista da área e também ter o apoio da família, que é uma das coisas mais importantes, das pessoas que mais se importam contigo, o seu ciclo familiar. E o terceiro, na verdade, você reconhecer, tá, esse tipo de atitude quando uma pessoa é demasiada romântica com você, tá bom? Porque muitas vezes tem até aquela frase, né? Onde há muita luz, as trevas são mais densas. Por quê? Porque o narcisista, o manipulador, ele se esforça para conquistar. Depois que ele conquista a pessoa, ele abre mão. Tipo assim, já consegui, então nada mais importa. Se vocês gostaram do tema de hoje e ficaram conosco até o final, por gentileza, né? Eu já até repeti e eu vou repetir de novo, tá? Se inscrevam aqui no nosso canal, conta uma história que você teve com o manipulador. Eu vou colocar o QR Code, né? Muitas vezes eu esqueço, é aqui, ó. Tá bom? Colocando o QR Code, você vai entrar no nosso canal, você vai ver as nossas listas de vídeos que temos mais, né? Que fala a respeito do comportamento do narcisista e do manipulador e da psicologia obscura. E eu também estou entrando no Substack. Eu não só falo, por exemplo, sobre psicologia ou psicanálise, mas também eu falo sobre filosofia e comportamento humano. E como sempre, viu, eu agradeço o carinho e a atenção de todos que nos têm ajudado até o final, né? O final não, ainda nós estamos no começo da nossa jornada. Até o próximo vídeo.